Peço sua atenção agora nesse terceiro e último bloco da edição da manhã da Gazeta News, porque no primeiro bloco, basta apenas você voltar aí no YouTube para poder acompanhar as principais notícias. Nós colocamos em evidência o discurso ontem durante a posse de 17 novos servidores efetivos da Câmara Municipal de Maceió, de um dos responsáveis pelo certame, que foi o vereador Marcelo Palmeira. E nós vamos agora resgatar esse momento de fala, porque o discurso ele chamou muita atenção. Quando assumiu o microfone, Marcelo Palmeira, diante do plenário lotado, acabou utilizando também como coordenador do certame o seu momento de fala e fez algumas revelações que em qualquer momento podem render investigações formais. Vamos trazer agora mais uma vez esse discurso, quando ele colocou algumas situações em termos de movimentos em que ele foi procurado para poder beneficiar alguns, inclusive procurado por alguns vereadores. Não sou eu que estou dizendo. Acompanhe agora o discurso. E a nossa maior preocupação era fazer um concurso justo, porque as casas legislativas, principalmente no Nordeste brasileiro, são vistas como concursos arrumadinhos. São aqueles concursos que passam o irmão do presidente, o cunhado do vereador, o primo do prefeito, e a gente fez de uma forma que tudo fosse blindado. E quando a gente foi buscar uma instituição como o Sebrasp, foi para ter essa tranquilidade. E as informações que chegavam até mim sempre eram informações que eu fazia questão de mantê-las em sigilo. Recebi visitas na minha casa de vereadores pedindo uma vaga. Só olha, lá tem 54 vagas, tem 25 vereadores na época, hoje são 27, tem que dar uma vaga a cada vereador. Cheguei a ouvir isso. Cheguei a ouvir pedidos de amigos, né, perguntando como seria, se tinha como ter acesso ao assunto, à prova. Então, assim, propostas indecentes, que até caso de polícia. Mas a gente que é político e sabe como era a cultura, que eram feitas as coisas, a gente leva até de uma forma na brincadeira, mas sabendo da seriedade do processo e da seriedade em que vocês encararam esse momento. Vereador, não tem como levar na brincadeira uma situação como essa, não. Esse discurso foi dado ontem. Não dá para levar na brincadeira. Se ele sabe que uma situação como essa é, sim, cabível, até uma ação, uma denúncia, e convocar um caso de polícia, não dá para levar na brincadeira uma situação como essa, na posição que ele ocupa como vereador, né? E imagine nesta situação de um dia para o outro. Esse foi o discurso ontem, durante a solenidade de posse. Nós estamos aqui agora para poder fazer uma reflexão nesse paralelo, porque acabamos de acompanhar a sessão no plenário na Câmara de Vereadores na manhã de hoje. A nossa produção já tem buscado imagens a respeito desse assunto, sobre essa fala do Marcelo Palmeira, que repercutiu muito. Quando ele coloca, inclusive, pedidos de até alguns vereadores. Essa foi a fala de ontem. A fala de hoje já é uma fala que mudou o discurso do ontem. E aí é onde nós vamos tocar esse assunto para você em casa ter uma ideia e conferir o que a verdade de hoje pode ser também como vista a mentira de amanhã. Vamos acompanhar. Presidente Chico Filho, colegas vereadores, quero me dirigir a todos que acompanharam o trabalho da Câmara Municipal de Maceió para esclarecer um ponto importante durante a minha fala recente em plenário sobre o concurso público, que hoje recebe aqui os aprovados, que ontem foram consolidados como servidores públicos municipais da Câmara Municipal de Maceió. Concurso esse reconhecido por todos pela sua lisura e honestidade no resultado. Reconheço que ao me referir aos questionamentos feitos a mim como coordenador do certame, muitas pessoas, inclusive colegas do parlamento, me questionavam sobre a lisura do mesmo. É importante destacar que não houve nenhum pedido de vereador para que fosse feito algum favorecimento.
apenas questionamentos se realmente seria um certame sério. E acredito que conseguimos dar a melhor resposta possível. Foram aprovados os mais preparados, que estão aqui nesse momento no plenário. O que eu quis, na verdade, foi chamar a atenção para um problema maior. Práticas que, infelizmente, ainda acontecem em muitos lugares e que precisam ser enfrentadas com responsabilidade. Minha intenção era defender o que sempre acreditei: processos públicos transparentes, justos e éticos. Tive a honra de coordenar esse concurso com a seriedade e compromisso, tudo feito com zelo e respeito da lei, e tenho muito orgulho disso. Reafirmo aqui meu respeito aos vereadores da nossa cidade, à Câmara Municipal e a todos os servidores públicos. O trabalho coletivo, o diálogo e o respeito sempre vão guiar minha atuação. Quero aqui parabenizar a mesa diretora do biênio anterior, a mesa diretora do atual biênio, os vereadores aqui em plenário, dizer que a prática do concurso público, ela tem que ser virada sua página aqui no estado de Alagoas. Em recentes concursos feitos pela Polícia Civil, né, foram feitas várias denúncias de irregularidades. O nosso concurso, graças a Deus, no final do dia recebi a notícia que tinha sido feito na maior tranquilidade do mundo, e aqui estão os aprovados, que não me deixam mentir. Então vai aqui essa nota de esclarecimento pela minha fala de ontem e assim encerro esse assunto. Muito obrigado a todos. Vem cá. O vereador Marcelo Palmeira, ele trouxe 2 pontos aqui no discurso de hoje que deixa para nós uma certa dúvida do que foi falado ontem para o que é falado hoje e o que de fato é verdade. Quando estamos falando de pedido de desculpas para os vereadores, é uma situação muito normal. Consolidados como servidores públicos municipais. Depois de uma conversa que deve ter acontecido. Eu não vou falar aqui porque eu não estava acompanhando essas reuniões, mas no mínimo o que dá a entender, e eu sou um cara que quem conhece a minha atividade profissional sabe que eu não sou de medir palavras, mas no mínimo o que eu passo pelo menos ter aqui como pressentimento, como comunicador, é que o vereador levou um aperto de ontem para hoje, sobre o que colocou. Levou um acocho, de quem eu não sei. Mas como cidadão, é a ideia que se passa, é de que o discurso de ontem, para uma carta que foi lida hoje, até nas vírgulas, que você observa que no olhar ali do vereador Marcelo Palmeira, ele está tão concentrado em ler aquilo que foi escrito por ele, ou que foi colocado, por exemplo, como uma nota oficial, para que ele pudesse utilizar o plenário, e tentar consertar aquilo que ele deveria ter falado como vereador, mas sem atingir os seus pares, como atingiu ontem, diante de um processo em que ele era responsável em fazer toda essa lisura, e acredito que assim foi. Não acredito que tenha acontecido algo diferente do que realmente nós estamos acompanhando, ou seja, dar a César o que é de César para quem passou no concurso, mas que cabe ainda um andamento em relação à fala de ontem. Investigações. Porque no momento em que ele disse que foi procurado, ele ontem disse que foi procurado. Ele ontem disse que foi procurado. Inclusive, na fala de ontem, ele disse procurado, inclusive, por alguns vereadores. Se foi agora entre essas 27 cadeiras, lá atrás das 25, mas é preciso ser ouvido. É preciso ser ouvido. E o certo é uma coisa. Diante de tudo que nós estamos acompanhando desses 2 momentos do vereador Marcelo Palmeira, é que a preparação de um bom discurso acaba evitando as chamadas retratações. E hoje, o que eu vi não foi um discurso, foi uma retratação. Uma retratação em relação àquilo que foi colocado ontem. Coloca mais uma vez a fala de ontem, Josiel. Vamos acompanhar mais uma vez a fala de ontem para você observar como o teor tem uma mudança em relação à outra. Coloca mais uma vez, vamos lá. E a nossa maior preocupação era fazer um concurso justo, porque as casas legislativas, principalmente
no Nordeste brasileiro são vistas como concursos arrumadinhos. São aqueles concursos que passam o irmão do presidente, o cunhado do vereador, o primo do prefeito, e a gente fez de uma forma que tudo fosse blindado. E quando a gente foi buscar uma instituição como o Sebrasp, foi para ter essa tranquilidade. E as informações que chegavam até mim sempre eram informações que eu fazia questão de mantê-las em sigilo. Recebi visitas na minha casa de vereadores. Pedindo uma vaga. Para. É esse ponto aí. Recebi visitas de vereadores pedindo. Não sou eu que estou dizendo. Não sou eu. O vídeo é claro nesse sentido. Segue o vídeo. Lá tem 54 vagas, tem 25 vereadores na época, hoje são 27, tem que dar uma vaga a cada vereador. Eu cheguei a ouvir isso. Cheguei a ouvir pedidos de amigos, né, perguntando como seria, se tinha como... Para. Quem são os amigos? Quem são os amigos? É preciso saber. Né? Nessa situação, nós precisamos aqui saber. Não é somente uma nota sendo lida ali. Tem coisas muito sérias sendo colocadas, minha gente. Coisas muito sérias aí. Vamos continuar. Ter acesso ao assunto, à prova. Então, assim, propostas indecentes que até caso de polícia. Epa! Caso de polícia. Então ele reconhece. É até casos de polícia. Não sou eu que estou dizendo. A fala é do próprio vereador Marcelo Palmeira. Então, com um pouquinho de tempo que tenho na comunicação, são quase 20 anos apenas, fica muito raso me prender aqui como comunicador em cima de uma nota que foi lida, até em suas vírgulas, sem essa inquietação. A faculdade me ensinou isso. A faculdade me ensina isso. Nós precisamos ser inquietos. Então, como jornalista, essa inquietação ela é muito válida para esse momento em que, num pronunciamento oficial, sem roteiro, porque esse aqui foi o Marcelo Palmeira ao natural, sem estar ali sendo engessado, em vírgulas, em textos que muitas vezes são feitos, acredito, até com o uso de ChatGPT, para poder passar um posicionamento oficial. Respeito o posicionamento oficial, não estou tirando os créditos em relação a isso, não, até porque também uso o ChatGPT. Mas, numa situação como essa, é preciso que a investigação prossiga. Até porque foi a fala dele ontem. No mínimo, ele pedia desculpas numa situação em que, olha, me equivoquei, assumo a responsabilidade pelo que falei, mas ao natural. E nós vamos continuar acompanhando para ver qual vai ser o posicionamento agora. Quais as provocações que serão feitas diante de uma fala que, para mim, é uma fala, no mínimo, uma fala contundente. Onde ontem tinha denúncia e hoje um pedido formal de desculpas, ou seja, uma retratação apresentada no plenário. Material completo sobre esse assunto. Vou, inclusive, movimentar aqui, com toda a licença, a nossa produção, mas empenho total da nossa produção para saber quais serão os próximos capítulos do que foi colocado. É muito importante a sociedade saber sobre isso. Até porque tem gente que se prepara para concurso, tem gente que se dedica anos, se dedicou muito tempo, muitas horas, para poder passar por um processo. E esse processo ele precisa ser um processo justo e um processo que venha trazer uma segurança para todos os participantes dessa lisura, que é um processo em que acaba sendo muito importante quando estamos falando de um concurso para um cargo público. Não é? Nós vamos com isso a um rápido intervalo.